Bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem? Bom, hoje o nosso assunto será divisão de frações. Como nós devemos proceder para dividir frações? Bom, nós teremos que seguir estes 4 passos, tá? Olha só. Primeiro, copiamos a primeira fração. Então, no caso aqui do primeiro exemplo, a primeira fração é esta aqui, ó, 2/9. Nós vamos copiar. Segundo passo, trocamos a operação matemática da divisão pela multiplicação. Então, agora vai ficar multiplicação. Terceiro passo, invertemos a segunda fração. A segunda fração é 2/3. Inverter é trocar a posição dos números. Então, vai ficar 3/2. Olha só, o numerador fica denominador e o denominador fica numerador. Quarto passo, efetuamos a multiplicação das frações, não esquecendo de simplificar. Lembram como que a gente faz para simplificar? Olha só, o 2 e o 2. Como são números iguais, o que eu expliquei no último vídeo? Nós vamos cortar e vai ficar 1 no lugar, porque nós estamos dividindo esses números por 2. O 3 e o 9, que tabuada que está o 3 e o 9? Na tabuada do 3. Então, 3 divide por 3 fica 1, 9 divide por 3 fica 3. Agora, nós vamos multiplicar os números que ficaram. 1 vezes 1, 1, e 3 vezes 1, 3. 1/3 fica, então, a nossa resposta. Exemplo 2. Sempre seguindo estes passos. Copiamos a primeira fração, que é 1/25. Troca a divisão pela multiplicação. A segunda fração invertemos. 2/25 fica 25/2. Agora, vamos simplificar. Olha só, 25 e 25. Vamos simplificar por 5. Por 25, desculpa. 25 por 25 dá 1. 25 por 25 fica 1. O 1 e o 2 não há como simplificar. Então, 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. 1/2 de resposta. Exemplo 3. Copiamos a primeira fração, 6/13. A divisão, trocamos pela multiplicação. Agora, o inverso do número 2. Lembrem que, se não há denominador, é porque é 1. Então, o inverso de 2 será 1/2. Agora, vamos tentar simplificar. O 1 e o 13 não tem como simplificar, mas o 2 e o 6, sim. Por quanto? Por 2. 2 divide por 2 fica 1. E 6 divide por 2 fica 3. Agora, multiplicamos. 3 vezes 1, 3. E 13 vezes 1, 13. Prontinho. 3/13. Exemplo 4. Copiamos o primeiro número, que é o 2. A divisão nós trocamos pela multiplicação. Inverte o segundo número. O inverso de 10/3 será 3/10. E simplificamos. O 2 com o 10. Que tabuada que está o 2 e o 10? Na tabuada do 2. 2 divide por 2 fica 1. 10 divide por 2 fica 5. 1 vezes 3, 3. Aqui o denominador do 2 é 1. Quando não aparece é 1, tá? Não esqueça. 1 vezes 5, 5. 3/5. Prontinho. Exemplo 5. 2/15 divididos por 1/5. Copiamos a primeira fração, que é o 2/15. A divisão, trocamos pelo vezes. Invertemos 1/5, fica 5. O 1, que era numerador, ele se torna denominador, mas denominador 1 a gente não escreve, tá?
Simplificamos o 5 com 15. Que tabuada? Do 5. 5 divide por 5 fica 1. 15 divide por 5 fica 3. Agora, fazemos a multiplicação. 2 vezes 1, 2. E 3 vezes o 1 que tem aqui, fica 3. Certo? Exemplo 6. 3 divididos por 1/3. Copiamos o primeiro número, que é o 3. A divisão trocamos pelo vezes. Invertemos o segundo número. O inverso de 1/3 será 3 e esse 1 fica como denominador. Denominador 1 nós não escrevemos, tá? 3 vezes 3, 9. Prontinho. O exemplo 7 e o 8 é uma outra maneira que nós temos de escrever divisão, tá? Em vez de nós escrevermos com os 2 pontinhos, nós podemos escrever dessa maneira. 2 nonos divididos por 4/3. Mas a maneira de resolver é a mesma. Copiamos a primeira fração, que é o 2 nonos. A divisão nós trocamos pelo vezes, pela multiplicação. Invertemos a segunda fração. Inverso de 4/3 será 3/4. Agora, tentamos simplificar. O 2 e o 4, tabuada do 2. 2 divide por 2 fica 1. 4 divide por 2, 2. E o 3 e o 9, tabuada do 3. 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. Agora, fazemos a multiplicação com os números que ficaram. 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 2, 6. O outro exemplo, olha só. 7 décimos divididos por 7 décimos. Copia o primeiro número, que é esse aqui, ó, 7 décimos. A divisão, trocamos pela multiplicação. Invertemos esse número. 7 décimos fica 10 sétimos. 7 e 7 são números iguais, cortamos e fica 1. 10 e 10 cortamos e fica 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Denominador 1 nós não escrevemos, tá, pessoal? E também, é claro que tinha que dar 1, né? Olha só, 7 décimos dividido por 7 décimos. Quando nós dividimos números iguais, a resposta da divisão é 1, certo? Agora, cuidado. 0 dividido por 2/3. Pessoal, 0 dividido por qualquer número será 0. 2/3 divididos por 0. Um número qualquer, não importa qual seja o número. Se nós formos dividir ele por 0, não há como fazer esse cálculo. Então, ficará não existe, tá? Lembram do nosso símbolo do não existe? 2/3 dividido por 1. Pessoal, por exemplo, 9 dividido por 1 é 9. 15 dividido por 1 é 15. Então, uma fração 2/3 dividido por 1 será a própria fração, né? 2/3. Mas e se for 1 dividido por 5/6? Aqui nós vamos proceder como nós tínhamos feito antes. Copiamos o primeiro número, trocamos a divisão pela multiplicação e invertemos o segundo número. 5/6 ficará 6/5. 1 vezes 6, 6. O denominador do 1 é 1 também, né? Quando não aparece. 1 vezes 5, 5. Certo? Aqui. 4 dividido por 4/3. Copiamos o primeiro número, trocamos a divisão pela multiplicação, invertemos o segundo número. 4/3 ficará 3/4. O 4 e o 4 nós podemos simplificar. Números iguais nós cortamos e fica 1. 1 vezes 3, 3.
Aqui o denominador, quando não aparece, é 1. 1 vezes 1, 1. Denominador 1, nós nunca escrevemos, certo? Então, agora vocês vão fazer os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço!